Olá, passando mais uma vez para podermos compartilhar mais um aprendizado, na verdade agora o último aprendizado, no capítulo 1 do livro de Atos, e eu quero me deter nessa oportunidade do verso 20 ao verso 26, que eu estarei lendo agora para a sua reflexão. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 1, de 20 a 26. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu lugar, para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aqui nós aprendemos, irmãos, três coisas interessantes. A primeira é que ninguém é insubstituível, né? O lugar não ficou vazio, levantou-se outro, porque ninguém é insubstituível. Podemos ter as nossas características, podemos ter as nossas qualidades, mas ninguém é insubstituível no reino de Deus. Se alguém não quer, se alguém por algum motivo se desviar, voltar atrás, Deus levantará outro, porque o lugar não ficará vazio. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que houve uma seleção, uma escolha, e essa seleção e essa escolha foi por base em alguns critérios que nós vamos perceber principalmente aqui no verso 21 e o verso 22. Então hoje nós também aprendemos que a escolha, de alguém, a sucessão de alguém, não deve ser por afinidade, por amizade, porque é nosso amigo, mas deve ser por base em alguns critérios. Critérios, primeiramente, de uma boa conduta, de uma pessoa que tem um testemunho a zelar, porque infelizmente nós vemos que muitas pessoas tomam decisões por base a critérios, como eu disse, de amizade, de afinidade, e talvez a pessoa não tenha competência e também não tenha testemunho para poder exercer o papel pelo qual ele está sendo colocado. Então foi uma seleção, uma escolha, mas não aleatória, mas foi por base em um critério. Havia alguns critérios para que alguém substituísse aquele 12º discípulo. Outra coisa que eu aprendo aqui é que no verso 24 começa dizendo, e orando, ou seja, foi feito tudo em oração, por um voto comum, sim, mas em acordo, em comunhão, ou seja, em oração e também em comunhão. E diz o verso 26, e lançando-lhe sorte caiu sobre Matias, e o povo, ou melhor, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ou seja, primeiramente teve oração e depois teve então um acordo, o voto comum, um acordo, uma concordância. Então, quando nós selecionamos alguém, quando nós levantamos alguém ao ministério, a um cargo, ao encargo, seja o que for, primeiramente cabe a nós orar. E depois, então, ir para a votação, um voto comum, algo que está de acordo com a maioria. E nós aprendemos até com o próprio Jesus, quando ele foi escolher os 12, ele antes tirou um momento de oração. Ele esteve no monte orando, buscando a Deus. Então, que nós possamos aprender essas três coisas aqui. Embora seja um texto que narra a escolha aqui de Matias, mas nós aprendemos aqui três coisas maravilhosas. Ninguém é insubstituível, todas as decisões devem ser feitas por seleção e escolha com critérios,
e tudo deve ser feito em oração e depois da oração em concordância.